O Brasil tem mais de 100 povos indígenas que não querem manter contato frequente com não indígenas, uma população bastante vulnerável. Quem barrará os invasores? Que organizações protegem os povos isolados? Os povos que não são isolados também resistem. Os Mura conseguiram na justiça expulsar os mineradores de suas comunidades. E o MST continua a ocupar fazendas improdutivas e denuncia a privatização da reforma agrária por Bolsonaro. No De Olho na Cultura, a língua geral da Amazônia, o Engatu, tem a ajuda da tecnologia para sua perpetuação. Eu sou a Luma Prado e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. Isolados e desprotegidos. É de emergência a situação dos povos indígenas que decidiram adentrar nas florestas para se refugiar da sociedade formada pelos colonizadores. O Brasil é o país com o maior número de povos isolados conhecidos no planeta. A FUNAI contabiliza 114 deles, 28 confirmados. Entre esses grupos, apenas um, o Zavacanoeiro, vive fora da Amazônia Legal em porções do Tocantins e Goiás. Também chamados de refugiados por terem se fragmentado em meio à floresta para fugir do genocídio, hoje eles têm os territórios ameaçados por desmatadores, madeireiros, criadores de gado, grileiros, caçadores, garimpeiros, proselitistas religiosos, estradas, linhas de transmissão. O Brasil possui uma legislação avançada sobre o tema e é uma referência nas ações de localização, monitoramento e proteção dos povos isolados e de seus territórios. Mas as ameaças de várias ordens aumentaram consideravelmente no governo Bolsonaro. Em 2021, mais de 3.000 hectares foram desmatados em terras indígenas com povos isolados. No primeiro semestre do ano passado, o desmatamento ilegal nessas áreas cresceu mais de 700%. Nos primeiros 2 meses de 2022, 116 hectares foram desmatados e 91 alertas foram emitidos em 20 terras indígenas com isolados, de acordo com o Boletim Técnico Bimestral CIRAD Isolados, produzido pelo Instituto Socioambiental, ISA. No Maranhão, na terra indígena Alto Turiaçu, 12 hectares foram desmatados no primeiro bimestre deste ano. A retirada ilegal de madeira ameaça os Teneterrara e os Auaguajá isolados. Os dois povos já perderam 44.326 hectares de floresta em razão do desmatamento, o equivalente a 8,35% da área. Os Teneterrara, mais conhecidos como Guajajara, se levantam contra os invasores articulados no grupo Guardiões da Floresta. Já falamos desses guerreiros em um episódio do De Olho na História, confira aqui em cima. Para engrossar a luta em defesa do território e dos parentes refugiados, recentemente as mulheres passaram a atuar como guardiãs. A pressão sobre os isolados é ainda maior no entorno das terras sem demarcação concluída e com portarias de restrição de uso vencidas ou prestes a vencer. Essas portarias deveriam servir para suspender todas as atividades econômicas e evitar o contato com não indígenas, que têm o potencial de dizimar as populações isoladas. Sob Bolsonaro, a FUNAI vem se recusando, atrasando a renovação dessas portarias ou concedendo apenas 6 meses de proteção, tempo insuficiente para qualquer cuidado efetivo. É o caso dos Piripicura. Os únicos sobreviventes que temos conhecimento do massacre sofrido pelo povo, Baita e Tamanduá, se isolaram nos anos 70 no Mato Grosso. O processo de demarcação de seu território se arrasta há mais de 40 anos e a proteção da TI é feita a partir de uma portaria de restrição de uso renovada a cada 6 meses. Enquanto isso, eles são pressionados por fazendeiros e madeireiros que cercam o território e criam barreiras na floresta para impedi-los de caçar. E pelos garimpeiros. De 2019 a 2021, a área solicitada para o garimpo no entorno do território Piripicura aumentou mais de 820%. A TI Jacareúba-Catauixi, no sul do Amazonas e com presença confirmada de isolados, está há quase 6 meses sem a renovação da portaria de restrição de uso. Mais um problema é a sobreposição de cadastros ambientais rurais nas terras indígenas, como o De Olho Naturalista já mostrou em 2020.
93,8% da terra Piripiti está coberta por CARS. A extrema vulnerabilidade a epidemias é outra ameaça aos isolados. Foi confirmada em fevereiro a existência de um grupo de isolados, até então desconhecido, no rio Mamoriá, no sul do Amazonas. Nenhuma medida protetiva foi tomada pela FUNAI, nem cordão sanitário, nem portaria de restrição de uso. Como na região a cobertura vacinal contra a Covid-19 está abaixo de 30% e há incidência de malária, a preocupação com a saúde do grupo preocupa o movimento indígena do Médio Purus e integrantes do OPI, o Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Organizações indígenas como a COIAB também atuam na defesa dos povos isolados. Seus representantes denunciaram a situação brasileira no 21º Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, que aconteceu em 25 de abril. No contexto da pandemia, foi criada uma organização específica para tratar da questão, o OPI. Advogados e ativistas indígenas e não indígenas denunciam o desmonte e o enfraquecimento da política pública para a proteção dos direitos desses povos. COIAB, OPI e outras organizações se uniram em agosto de 2021 na campanha Isolados ou Dizimados, que denuncia a associação da FUNAI com interesses de ruralistas, madeireiros e garimpeiros e pressiona o órgão a cumprir sua missão institucional, garantir a integridade desses territórios indígenas. Mais uma iniciativa de defesa dos povos isolados é o primeiro curso para mulheres indígenas expedicionárias, oferecido pelo Instituto Federal do Amazonas, em Lábrea, no sul do estado. 15 mulheres das etnias Jamamadi, Juma, Apurinã, Palmari e Jarauara estão agora preparadas para compor as expedições para localizar e proteger povos isolados. Acompanhe as ações da OPI e da campanha Isolados ou Dizimados. Os links estão na descrição. O final de semana foi marcado por ocupações de camponeses. Cerca de 400 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, acamparam em 3 áreas, em Minas Gerais e na Bahia. No sábado, 150 famílias desabrigadas por causa das enchentes do Rio Doce, em Governador Valadares, ocuparam a fazenda Eldorado, de 718 hectares, que desde 2014 é considerada improdutiva pelo INCRA. No mesmo sábado, 28, 178 famílias reocuparam a fazenda Mata Verde, também considerada improdutiva, em Guaratinga, no extremo sul da Bahia. Elas haviam sido despejadas na quarta, 24, do local onde haviam montado o acampamento Cláudia Sena. Sem ter para onde ir, as famílias ficaram na estrada, mas decidiram voltar à terra após ameaças de pistoleiros. Na madrugada do domingo, 29, cerca de 80 famílias da Brigada Carlos Marighella ocuparam a estação experimental da CEPLAC em São Sebastião do Passe, no Recôncavo Baiano. Segundo o MST, a área está abandonada há mais de 20 anos, sem nenhuma função social. O MST denunciou na terça, 31 de maio, as titulações ilegais que o governo federal tem propagandeado. O movimento aponta a privatização da reforma agrária em curso e o desmonte do INCRA desde o início do governo Bolsonaro. Nós combatemos esse título privado porque, ao mesmo passo de que ele é um título privado, ele é pago 10 a 20% da terra nua e, ao mesmo tempo, com 6 meses de titulação, ela pode virar a terra pode virar uma mercadoria e ser vendida e novamente ser reconcentrada pelo latifúndio. A segunda constatação que eu queria trazer presente é de que o INCRA não pode se transformar em uma imobiliária de grileiros de terra nem de latifundiário. E é isso que o INCRA tem se transformado. A denúncia foi encaminhada ao Congresso Nacional, à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas e ao Supremo Tribunal Federal. Ribeirinhos e indígenas da comunidade de Soares e vizinhança em Altazes, no Amazonas, conseguiram uma vitória na Justiça. Em 11 de maio foi determinada a anulação das compras de terrenos pela empresa Potássio do Brasil. Segundo a denúncia do Ministério Público, noticiada pela Amazônia Real, a empresa coagia os moradores que vivem por mais de 5 gerações na região a vender suas terras. A empresa passou por cima do processo de demarcação de território do povo Mura, que há 20 anos espera uma decisão dos órgãos públicos.
A juíza Jaísa Frache, da Primeira Vara Federal, determinou a retirada das placas da Potássio do Brasil instaladas à margem das áreas e a declaração da nulidade de todos os negócios jurídicos relacionados à questão. Retratar a Amazônia e os indígenas a partir do olhar de dentro. Essa é a proposta da Mostra de Fotografias Imagens, em cartaz até agosto de 2022, na Galeria do Largo São Sebastião, no centro de Manaus. 12 artistas visuais e comunicadores, entre eles 7 indígenas, apresentam suas visões sobre a região e seus povos. O I do título da exposição se refere exatamente a eles, indígenas, das margens dos rios, mas também postos à margem, que retratam e são retratados em fotografias e vídeos. Unindo imagens e tintas fluorescentes, Paulo Dessana retrata a mitologia da viagem da cobra-canoa transformação, que na língua tucano se chama Pamuri-maçã, os espíritos da transformação ou que saíram da água do rio. Por sua vez, Juliana Pesqueira, fotógrafa e ativista, ocupa a exposição com fotos de luta do acampamento Terra Livre e da marcha de mulheres indígenas. Os filhos e o cotidiano da terra indígena Andirá-Maraú, na região do Baixo Amazonas, são os temas das fotografias de Tainá Saterê Maué. Para conferir mais trabalhos, visite a exposição. Se não puder, vale ler a matéria da Amazônia Real, link na descrição. As imposições dos grandes parques eólicos às comunidades tradicionais, que já foi tema do De Olho na Resistência com a Marcha de Mulheres na Paraíba, continuam gerando protestos. Na quinta 19, os indígenas Capinauá protestaram contra a ameaça ao seu território. Depois de muita mobilização da CONAC, os quilombolas garantiram a aprovação no Congresso de uma medida provisória com 167 milhões de reais em créditos para a compra e distribuição de cestas de alimentos para comunidades quilombolas pelo Ministério da Cidadania. Serão distribuídos alimentos por pelo menos 6 meses para 202 mil famílias quilombolas. A mobilização incluiu uma ação no STF que determinou, em fevereiro de 2021, que o governo federal elaborasse um plano com medidas de enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas. Este programa é dedicado à memória de 2 militantes da reforma agrária, Nereu Mutzberg, que faleceu no dia 29, e Padre Davi Araújo, que nos deixou no dia 25 de maio. Em maio, foi anunciado com alarde pelo Google a opção da tradução para o Guarani no aplicativo da plataforma, juntamente com outros 23 novos idiomas. Acontece que o Guarani utilizado pela ferramenta se baseia apenas naquele que é falado no Paraguai, ignorando outros 6 dialetos que compõem o idioma. Há, por exemplo, o Guarani Nhãndeva, falado em São Paulo e no Paraná, bem diferente do Guarani paraguaio. Só no Brasil são pelo menos 274 línguas indígenas faladas atualmente. Segundo a professora da USP, Luciana Storto, em 1500 existiu entre 600 e 1.000 línguas nativas. Hoje, apenas 5 têm mais de 10 mil falantes, segundo o IBGE. Entre elas, chama a atenção o Nhengatu, ou língua geral amazônica, com 7.200 falantes, concentrados principalmente na região de São Gabriel da Cachoeira, o município com maior população indígena do país. É a evolução do tupi antigo. O tupi antigo é a língua que Cabral encontrou no Brasil quando aqui chegou. Os portugueses lá da Armada de Cabral encontraram os índios tupiniquins lá na Bahia falando essa língua. Com o tempo, essa língua foi se tornando uma língua de comunicação geral dos portugueses, que aprenderam logo, porque não podiam dominar o Brasil com o português, precisam dominar o Brasil com a língua indígena. Que o Brasil estava nomeado na língua indígena. Língua dos africanos, que aqui foram trazidos também, de muitas partes da África, e que não podiam se comunicar, muitas vezes, em línguas africanas. Por quê? Porque eram de partes diferentes da África. Aprenderam também a língua indígena. E de índios de outras origens, que não falavam tupi também, que precisaram aprender essa língua de comunicação geral. Então, essa língua se tornou uma língua de todos os membros do sistema colonial brasileiro. Como diversas outras línguas indígenas brasileiras, o Nhengatu chegou a ser proibido em um decreto assinado pelo Marquês de Pombal.
Hoje, Yaguaré Yamã, Elias Yaguá Cangui, Egídia Reis e Mário José, professores e militantes do movimento indígena, publicaram um dicionário da língua. Marcel Ávila, em seu doutorado, apresentou uma proposta de dicionário em Engatu português. E os próprios moradores de São Gabriel da Cachoeira são importantes divulgadores. Uma outra iniciativa para preservar e garantir a continuidade da língua geral amazônica é a do Grupo Computação e Linguagem Natural, o COMPLIN, da Universidade Federal do Ceará, que trabalha uma série de ferramentas computacionais para o processamento do Nhengatu, permitindo entender a estrutura gramatical e ampliando as possibilidades de tradução. O trabalho, no entanto, é complexo. No Nhengatu, os pronomes pessoais não distinguem o gênero da pessoa ou o objeto a que se referem, o que é uma característica das línguas da família Tupi-Guarani, diferente das línguas ocidentais. O projeto começou há 3 anos. Foi criado o Granny App, um tradutor automático pioneiro que incorpora a língua indígena brasileira com versões em português e inglês. Quer saber como soa o Nhengatu? Ouça esse trechinho. Acontece anamaita Nhengarupi, Anhunto Portuguerupi, Quaíra, Nhengaturupi, Ir. De olho nos povos indígenas, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Cueca turete, tupã, cueca turete.